Vamos agora lidar com o cálculo diferencial e, para isso, precisamos trabalhar o conceito de derivada de uma função. A derivação de uma função consiste em, através de um processo limite, obter o coeficiente angular da reta tangente a uma dada função f de x em um dado ponto. Lembre-se, coeficiente angular está associado à inclinação da reta. Vamos começar analisando aqui o gráfico de uma dada função arbitrária f de x em termos de x. Vamos supor que nós queremos obter a reta tangente a f de x em um dado ponto P referente a x com o valor da função desse ponto f de x. Nós podemos então traçar uma reta P1, onde este P1 é um outro ponto localizado sobre a função com coordenadas x1 e f. x1, obtemos a seguinte reta, passando por esses dois pontos, e o coeficiente angular, que eu chamarei de A para esta reta, será dado por f de x1 menos f de x sobre x1 menos x. Este coeficiente angular se tornará mais próximo daquele que nós buscamos, ou seja, aquele da reta que tangencia f de x exatamente no ponto P, conforme nós fizermos o P1 se aproximar de P. Ou seja, se o nosso P1 estava aqui, colocando P1 nesta posição mais próxima de P, a reta passando por P e P1 se aproximará mais daquela reta que passa apenas por P, que é a nossa reta tangente. Podemos enxergar isto aproximando ainda mais P1 de P e teremos o coeficiente angular desejado quando x1 e x praticamente coincidirem. Assim, nós temos uma reta que, idealmente, tangencia f de x, encosta em f de x em apenas um ponto. Trata-se de um processo limite. O coeficiente angular desta reta que nós procuramos será igual ao limite do nosso ponto x1 tendendo aquele ponto onde nós queremos determinar a reta tangente de f de x1 menos f de x sobre x1 menos x. Nós vamos dizer que x1 é diferente de x por um dado valor epsilon e queremos fazer esse epsilon tender a zero. Assim, nós diremos que A é o limite da diferença entre f de x mais epsilon menos f de x sobre epsilon de epsilon tendendo a zero. E esta reta tangente à função f de x em apenas um ponto é chamada de derivada de f de x. Vocês encontrarão nos textos de física, de matemática ou de engenharia a derivada com diferentes notações, todas com origens históricas distintas. É preciso entendê-las porque elas são usadas com o seu significado subentendido. Quando nós denotamos a derivada por f ponto, ou seja, isso nada mais é do que o limite de epsilon tendendo a zero de f de x mais epsilon menos f de x sobre epsilon, nós estamos utilizando a notação devida a Isaac Newton, que é considerado um dos criadores do cálculo diferencial integral, embora as ideias que estamos tratando aqui tenham origens históricas na Grécia Antiga, com Eudóxios de Quinido, passando por vários autores, entre eles o tutor de Newton em Cambridge, o Isaac Barrow. Nós podemos ter outra notação muito comum e muito prática em certos contextos, que é a razão entre duas diferenciais
df dx. Vou escrever aqui novamente para deixar claro o que significa. O significado é o mesmo. Essa notação é devida a um filósofo chamado Leibniz, que foi contemporâneo de Newton e um grande desafeto dele, exatamente porque ambos reivindicavam a formalização do cálculo diferencial. E podemos ter uma outra notação com significado idêntico, que é o chamado f' dx. Mais uma vez, vou escrever novamente o que significa para deixar bem claro. Esta notação é devida a um matemático que viveu um pouco depois de Newton e Leibniz, que é o Lagrange. Vocês ouvirão falar de Lagrange quando estudarem cálculo numérico. Existe um método para calcular extremos de uma função que utiliza os chamados multiplicadores de Lagrange. E também existe uma outra formalização da mecânica clássica que conduz aos mesmos resultados da mecânica de Newton, que é a chamada formulação de Lagrange, que utiliza o conceito de lagrangiano. Tendo em vista a definição de derivada, vamos calcular as derivadas para alguns exemplos simples. Primeiro exemplo, vamos supor que tenhamos uma função que seja contínua, ou seja, ela vale c para qualquer valor de x, onde c é uma constante. Se nós graficarmos esta função, nós vemos que ela possui um valor constante, qualquer que seja x, e a reta tangente a essa função em qualquer ponto será simplesmente a reta paralela ao eixo x. Seu coeficiente angular será então nulo. A nossa definição de derivada corrobora esse nosso resultado visual? Vamos utilizar a própria definição. Com a notação de Lagrange, nós temos que o f' dx será igual ao limite de epsilon tendendo a zero. F de x mais epsilon corresponde a c, que eu subtraio o f de x, que também corresponde a c, sobre a variável epsilon, que nos fornece c menos c no numerador, zero. Logo, a reta tangente será paralela ao eixo x. Da mesma forma, vamos supor um outro exemplo simples, onde f de x é igual a ax mais b, onde a e b são constantes. Se nós graficarmos esta função, nós vamos obter uma reta que cruza o eixo f de x no ponto B, é o coeficiente linear, e cruza o eixo x em menos b sobre a. A reta tangente a esta reta em qualquer ponto dela acompanha sua inclinação, ou seja, nós esperamos que o coeficiente angular da reta tangente à reta f de x seja a, o mesmo da reta dada. Mais uma vez, a nossa definição de derivada vai nos fornecer esse nosso resultado que obtivemos intuitivamente por uma análise visual. Mais uma vez, utilizando a notação de Lagrange, f' dx será igual ao limite de epsilon tendendo a zero. A definição, eu tenho que colocar f de x mais epsilon. F de x é igual a x mais b. Então, meu f de x mais epsilon será igual a, que multiplica x mais epsilon, mais b. Eu só substituir x mais epsilon no x, menos o nosso f de x, que é o ax mais b, sobre epsilon. Então, vamos fazer esta conta. Nós ficamos com o limite de epsilon tendendo a zero. Vou distribuir esse produto. Ax mais a epsilon mais o sinal negativo. Troco o sinal do termo entre parênteses, menos ax menos b sobre epsilon. Note que este ax se cancela com este menos ax. E este b se cancela com menos b. Nós ficamos simplesmente com limite de epsilon tendendo a zero, de a epsilon, sobre epsilon. O epsilon no numerador e no denominador se cancela. Ficamos simplesmente com o limite de epsilon tendendo a zero, de a. E o limite de uma função constante é o próprio valor dessa função, que nos fornecerá a
como nós havíamos concluído da nossa análise visual. Vamos a um terceiro exemplo. Nós vamos agora considerar f de x igual a x ao quadrado. Nós sempre utilizamos a própria definição de derivada como limite de epsilon tendendo a zero de f de x mais epsilon menos f de x sobre epsilon. Isso é tudo que você deve ter em mente quando for calcular as derivadas. Então, vamos considerar aqui o f' de x como sendo o limite de epsilon tendendo a zero. F de x mais epsilon é x mais epsilon ao quadrado. Eu simplesmente substituí x mais epsilon no argumento da função. Menos o f de x, que é o próprio x ao quadrado. Isso tudo sobre epsilon. Isso será igual ao limite de epsilon tendendo a zero. Vou desenvolver este x mais epsilon ao quadrado. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Este é o x mais epsilon ao quadrado. E resta o menos x ao quadrado sobre epsilon. Bom, a primeira coisa a ser notada é que este x ao quadrado é cancelado por este menos x ao quadrado no numerador. Então, ficamos com o limite de epsilon tendendo a zero de 2x epsilon mais epsilon ao quadrado sobre epsilon, que, por sua vez, será igual ao limite de epsilon tendendo a zero. Note que este epsilon se cancela com epsilon no numerador, ou seja, corta este epsilon aqui, multiplicando 2x e corta esse expoente no epsilon. Nós ficamos então com 2x mais epsilon. Se o epsilon tende a zero, este termo desaparece. Então ficamos simplesmente com 2x. Vamos a um quarto exemplo. Agora nós vamos considerar f de x igual a 1 sobre x. Note que esta função é diferente porque apresenta uma singularidade em x igual a zero. Qual que é a sua derivada? F' de x é igual ao limite de epsilon tendendo a zero de f de x mais epsilon, ou seja, 1 sobre x mais epsilon, menos o f de x, ou seja, menos 1 sobre x, dividido por epsilon, ou seja, multiplicado por 1 sobre epsilon. É esta conta que nós devemos fazer. Isto será igual ao limite de epsilon tendendo a zero. Eu vou colocar este termo entre colchetes sobre um mesmo denominador comum, que será x mais epsilon multiplicando x. No numerador teremos x menos x mais epsilon, não esquecendo que temos de multiplicar por 1 sobre epsilon. Isto será igual ao limite de epsilon tendendo a zero. No numerador teremos x menos epsilon sobre, no denominador, x ao quadrado mais epsilon x vezes 1 sobre epsilon. Veja que no denominador, x menos x se cancelam. Então, nós ficamos com limite de epsilon tendendo a zero de menos epsilon sobre x ao quadrado mais epsilon x, que multiplica 1 sobre epsilon. Note que este epsilon, multiplicando toda a fração no denominador, se cancela com o numerador epsilon. Então, ficamos com limite de epsilon tendendo a zero de menos 1 sobre x ao quadrado mais epsilon x. Ora, se eu fizer o epsilon tendendo a zero, apenas esse termo desaparece, sobrando, então, menos 1 sobre x ao quadrado. Fazendo uma síntese dos resultados que obtivemos até o momento, nós chegamos a uma regra geral em que, se nós temos f de x igual a um certo x, que é a nossa variável elevado a um n, para qualquer n diferente de zero, então a derivada de f de x
será simplesmente n, que multiplica a variável x elevado ao expoente n menos 1. Nós chamamos esta regra de regra da queda do expoente. Ou seja, o x elevado a n, o expoente de x cai e multiplica x elevado ao expoente menos 1. E vamos a algumas propriedades gerais. Vamos supor que nós tenhamos duas funções diferenciáveis, ou seja, para as quais nós podemos calcular a derivada em um dado ponto. Nós vamos ver que isso nem sempre é possível, nem todas as funções admitem a derivada em um dado ponto. E eu vou chamar essas funções diferenciáveis de f de x e g de x, que nós iremos considerar agora. Vou supor que g de x seja diferente de zero para qualquer x. Então nós temos algumas regras gerais. A derivada da soma das funções, ou seja, f de x mais g de x' será igual à soma das derivadas f' de x mais g' de x. Segunda propriedade, a derivada do produto de funções é igual à derivada da primeira, f' de x, multiplicando a segunda, g de x, mais a primeira função, multiplicando a derivada da segunda. E nossa terceira propriedade, a derivada do quociente de funções f de x sobre g de x, e note que eu estou considerando g de x diferente de zero, então eu não tenho nenhuma singularidade nesta razão. Teremos aqui que a derivada da razão é dada pela derivada do numerador multiplicando o denominador, menos o numerador multiplicando a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Vamos demonstrar essas propriedades utilizando a própria definição de derivada. Vamos à primeira. F de x mais g de x' é igual ao limite de epsilon tendendo a zero da função tomada no ponto x mais epsilon. E nossa função, no caso, é f de x mais g de x, ou seja, f de x mais epsilon mais g de x mais epsilon menos a função tomada no ponto x, ou seja, nossa função é f de x mais g de x. Tudo isso sobre epsilon. Eliminando os colchetes, nós ficamos com limite de epsilon tendendo a zero de f de x mais epsilon mais g de x mais epsilon menos f de x menos g de x sobre epsilon. Separando os termos envolvendo f e os termos envolvendo g, nós ficamos com limite de epsilon tendendo a zero de f de x mais epsilon menos f de x sobre epsilon, mais o limite de epsilon tendendo a zero de g de x mais epsilon menos g de x. Tudo isso sobre epsilon. E aqui nós temos, nesse termo, a definição da derivada de f e nesse outro termo, a definição da derivada de g de x. Ou seja, nós temos f' de x mais g' de x. Vamos agora lidar com a derivada do produto, ou seja, temos um produto de funções f de x, g de x, e eu quero tomar a derivada. Eu vou determinar este resultado utilizando a definição de derivada, o limite de epsilon tendendo a zero da função tomada no ponto x mais epsilon. Nossa função é o produto fg, ou seja, f de x mais epsilon, g de x mais epsilon, menos a função tomada no ponto x, f de x, g de x, sobre epsilon. Eu vou somar zero neste numerador, ou seja, vou adicionar um termo e subtrair este termo. Então ficamos com f de x mais epsilon, g de x mais epsilon,
O termo que eu vou somar e subtrair é f de x mais epsilon g de x. Somei, vou subtrair este termo. E reescrevo o f de x, g de x. Tudo isso é dividido por epsilon. Eu vou então separar esta fração em duas. Ficamos com o limite de epsilon tendendo a zero. Eu vou considerar primeiro este termo aqui e este terceiro termo. Então ficamos com f de x mais epsilon, g de x mais epsilon, menos f de x mais epsilon, g de x. Isto sobre epsilon. E agora eu considero os termos restantes. Tenho aqui o limite de epsilon tendendo a zero, de f de x mais epsilon, g de x menos f de x, g de x sobre epsilon. Vamos colocar o f de x mais epsilon em evidência neste termo. Nós ficamos com o limite de epsilon tendendo a zero, de f de x mais epsilon, que multiplica g de x mais epsilon menos g de x sobre epsilon. E neste segundo termo eu colocarei o g de x em evidência. Então ficamos com limite de epsilon tendendo a zero, de f de x mais epsilon menos f de x sobre epsilon, que multiplica g de x. Nós vimos, quando falamos das propriedades dos limites, que o limite de um produto é igual ao produto dos limites. Então eu posso reescrever esse primeiro termo. Eu tenho aqui um produto de funções. Temos o limite de epsilon tendendo a zero, de f de x mais epsilon, que multiplica o limite de epsilon tendendo a zero, de g de x mais epsilon, menos g de x sobre epsilon. E aqui note que esse g de x não possui epsilon. Eu já poderia colocá-lo para fora do limite. O limite não está afetando o g de x. Porém, aqui eu tenho um limite de epsilon tendendo a zero, de f de x mais epsilon, menos f de x sobre epsilon, é a própria definição da derivada de f de x. Então aqui nós temos f' de x, g de x. Bom, limite de epsilon tendendo a zero, de f de x mais epsilon, faço epsilon tender a zero no argumento, é o próprio f de x. Limite de epsilon tendendo a zero, de g de x mais epsilon menos g de x sobre epsilon, é a derivada de g. Então nós ficamos aqui com g' de x mais f' de x, g de x. A demonstração da terceira propriedade segue um raciocínio análogo, eu não farei aqui. Vamos supor um exemplo simples. Nós queremos calcular a derivada de uma função h de x igual a 2x mais 1, que multiplica x mais 2. Nós podemos efetuar essa derivada de duas formas. Primeiro, eu simplesmente faço o produto. 2x que multiplica x, 2x ao quadrado, 2x que multiplica 2, 4x, e temos 1 multiplicando x mais 2, que é x mais 2. Assim, a derivada de h com relação a x é simplesmente, vamos utilizar a regra da queda do expoente em cada termo, ficaremos com 4x mais 4 mais 1, aqui nós temos 2, que é uma constante, a derivada da constante é nula. Então ficamos com 4x mais 5. Porém, nós podemos efetuar esta derivada utilizando a regra do produto. Então nós temos que h' de x vai ser igual a, eu mantenho a primeira função, 2x mais 1, calculo a derivada da segunda função, que vai dar 1, eu derivo a primeira função, que no caso vai dar 2, e multiplico a segunda função, x mais 2, que nos fornecerá 2x
mais 1 mais 2x mais 4, fornecendo 4x mais 5. Vamos agora lidar com uma outra propriedade extremamente útil das derivadas, que é a regra da cadeia. Esta regra é útil quando nós queremos derivar uma função de função. Como, por um exemplo, se eu quero calcular a derivada de h de x, que é x ao quadrado mais 1, porém o x é dado em função de uma outra variável t, que é, no nosso caso, como exemplo simples, t ao cubo menos 1, e eu quero obter a derivada de h não com relação a x, mas com relação à variável final t. Até o momento, nós estivemos lidando com a notação de Lagrange. Porém, agora, por comodidade, nós vamos utilizar a notação de Leibniz. Vamos supor que nós tenhamos aqui uma função f de t, que é escrita como um f de g de t. Vamos fazer analogia com o nosso exemplo. Aqui, nosso f é o h maiúsculo, o g de t é o x. Nós sabemos que f' de t, nós vimos qual que é o significado da derivada, é simplesmente o df dt. Eu estou agora utilizando a notação de Leibniz e eu vou encarar df e dt como se fossem entidades independentes, como se fossem dois membros de uma fração. Então eu vou escrever o df multiplicando alguma coisa sobre dt, e essa coisa que divide df e multiplica dt é o dg. Esta é a regra da cadeia. Nesse caso, como eu disse, compensa você pensar em termos da notação de Leibniz como se df e dt fossem variáveis independentes. Como exemplo, vamos derivar a função h com relação a t. Pela regra da cadeia, nós temos que dh dt, que é aquilo que nós queremos, é igual a dh dx, dx dt. dh dx, vamos aplicar a regra da queda do expoente, nos fornece 2x. dx dt, mais uma vez, a regra da queda do expoente, 3t ao quadrado. E nós sabemos quanto é x em função de t. Isso nos fornecerá 2 que multiplica t ao cubo menos 1, que multiplica 3t ao quadrado, que nos fornecerá, ao final, 6 que multiplica t à quinta menos t ao quadrado. Simplesmente efetuei este produto. Você pode verificar que esse resultado é o mesmo que obteríamos se substituíssemos o x de t em h de x. Ou seja, para confirmar esse resultado, nós temos aqui um h de t igual a x, que é t ao cubo menos 1, ao quadrado, mais 1. Podemos desenvolver este quadrado, ou seja, temos aqui o quadrado do primeiro termo, t à sexta, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, que no caso nos fornecerá t ao cubo, mais o quadrado do segundo termo, mais 1. Ou seja, ficamos com t à sexta menos 2t ao cubo mais 2. Com isso, podemos calcular a derivada dessa expressão pela regra da queda do expoente e nós ficamos com dh dt igual a 6t à quinta menos 6t ao quadrado, que é igual a 6, colocando 6 em evidência, t à quinta menos t ao quadrado, que é o mesmo resultado que obtivemos com a regra da cadeia. Vamos calcular um outro exemplo, a derivada de f de x igual a 1 sobre a raiz quadrada de x ao cubo mais 2. Note que aqui eu não estou considerando que x é uma função de t. A minha função final já é essa. Eu vou supor, para simplificar os cálculos, que nós temos que x ao cubo mais 2 é um certo g de x. Assim, nós temos que f de x é igual a 1 sobre
a raiz de g, que corresponde a g elevado a menos 1 sobre 2. Com isso, eu posso calcular a derivada de f com relação a x pela regra da cadeia. Terei que f' dx será igual a df dx, porém eu escrevi f em função de g e esse g é uma função de x. Então eu tenho df dg, dg, dx. df dg, eu vou usar a regra da queda do expoente, ele é válido mesmo quando o expoente não é um inteiro. Terei menos meio g elevado a menos meio, menos 1, menos 3 sobre 2, que multiplica dg dx, que é simplesmente 3x ao quadrado, que nos fornecerá, então, menos 3 sobre 2, x ao quadrado, sobre, o nosso g é x ao cubo mais 2, então temos x ao cubo mais 2 elevado a 3 sobre 2. Esses são os resultados referentes a derivadas que vocês precisarão para acompanhar as primeiras aulas de física.